Filipenses 4, 10 a 13, prosseguindo ou prosseguir diante das provações que eu e você temos. Diz o seguinte: na minha vida, na minha versão diz assim, na minha vida em união com o Senhor, Filipenses 4, 10, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Versículo 11, não estou dizendo isso por me sentir abandonado. E aí Paulo vai para aquela clássica frase que todos conhecemos, ou a grande maioria conhece: pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho, sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que é preciso, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, que esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar todas as coisas, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez seja assim na sua versão. Irmãos, esse texto de Filipenses capítulo 4, principalmente o versículo 13, ele denota uma situação de alguém que profundamente confia no Senhor, de alguém que está na presença do Senhor. Se você estudar a carta aos Filipenses, você vai perceber que Filipenses é chamada da carta da alegria. 16 vezes há a menção da palavra alegria na carta de Filipenses. E aqui nesse conjunto dos versículos 10 a 13, há uma síntese do que Paulo quer dizer em toda a sua carta. O que ele quer dizer em tese é o seguinte: que independente da situação, independente das circunstâncias, independente por aquilo que nós passarmos, nós precisamos sim ter alegria. Mas pastor, como falar de alegria no momento de dor? Como falar de alegria no momento de angústia? Como falar de alegria no momento de adversidade, de provação? Como prosseguir diante das lutas que a vida nos impõe? Como entender que Deus pode abençoar, como diz Filipenses 4:4, tem sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, Filipenses 4:4. O que Paulo está querendo chamar a atenção aqui, meu querido, é o seguinte: que o Deus Todo-Poderoso que nos chamou, que nos convocou, que permitiu que a igreja de Filipos fosse levantada, fosse criada, é o Deus que, independente das lutas, das provações, Ele nos convida a prosseguir e viver na alegria do Senhor. E aí está uma questão muito séria. Muitas vezes nós não estamos alegres porque nós olhamos para nós. Muitas vezes eu e você não estamos alegres porque nós estamos olhando para as circunstâncias. Quantas vezes eu e você não conseguimos esboçar alegria por causa das mazelas que a vida nos impõe? Quantas vezes nós não conseguimos expressar alegria porque eu olho para alguém que eu amo e o vejo sofrendo? E é um grande desafio. Agora, se eu entendo que a alegria ela é intrínseca do Senhor, a gênese da alegria está no Senhor, a base, a fundamentação da alegria vem de Deus e não da minha vida, e não dos meus sentimentos, não das minhas emoções, não do que está ao meu redor, eu consigo entender melhor e eu consigo colocar em prática, mesmo que a vontade é a vontade de chorar. E parece-nos que há um misto, há uma linha muito tênue entre choro e alegria. Às vezes o choro é a expressão da dor. Às vezes o choro é a expressão da angústia. Às vezes o choro é o gritar do coração, da mente, das emoções diante daquilo que enfrentamos. Mas algumas vezes o choro também é de alegria. Você já chorou de alegria? Quem já chorou de alegria aí? Você que está em casa, se quiser colocar aí no chat por que você chorou de alegria, coloque para a gente aí. Talvez para as mulheres o choro foi o choro de gerar uma criança. A dor precedida e depois no momento próximo a alegria de ver uma vida sendo gerada. Talvez o choro para alguns foi a angústia de ver um momento difícil, depois vir uma notícia abençoadora que muda todo o cenário e muda-se a situação
para um momento, uma expressão de alegria, talvez até os risos. Mas entenda isso. O convite de Paulo é prosseguir diante das perseguições, das provações, na alegria do Senhor. Mesmo que a vida imponha desafios, mesmo que a vida tente roubar a alegria, mesmo que a vida tente roubar a alegria da vida cristã, Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos nos autonegarmos, a autonegação, para que Deus haja em nós e eu experimente a vontade dele na minha vida. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Ele diz o seguinte, que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é a força motivadora, é a mola propulsora, é o dunamis de Deus, é a ação de Deus Todo-Poderoso. Agora, pasmem vocês, você acha que Paulo estava bem aqui quando ele escreve essa carta? Quem sabe dizer onde Paulo estava quando está escrevendo essa carta? Me ajudem aí. Alguém soprou aqui. Onde? Preso. Preso. E a pergunta que eu faço para mim e para você, se você estivesse preso, encarcerado, privado da liberdade, você estaria alegre ou triste? Agora, pior ainda, se você estivesse preso por conta da fé que você tem, por conta daquilo que você defende, e pasmem vocês, daqui a pouco vai ter muita gente sendo presa por defender a fé, ok? Como diz, aliás, eu sempre digo, a pessoa fala que eu não posso deixar de falar, a chapa vai esquentar. Certo? Parece-nos que a cada dia mais, quanto mais temos uma fundamentação bíblica cristã, e eu não estou falando aqui de denominação cristã, eu não estou falando de A, de B ou de C, eu estou falando de ser cristão, seguidor de Cristo, pequeno Cristo. É isso que significa cristão. O fato de defendermos a nossa fé, a cada dia mais parecerá estranho aos olhos daqueles que servem aos estilos e os princípios mundanos. Então, infelizmente, a notícia é triste, mas ela é real. Alguns serão presos no futuro por defender a sua fé. Ok? É isso que Paulo está vivendo aqui, preso por conta da fé. E ele escreve essa carta aos Filipenses preso. Como é que pode um homem escrever a uma igreja preso, dizendo 16 vezes uma carta que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria nos impulsiona, a alegria nos motiva, a alegria nos leva para frente, a alegria nos faz prosseguir? Parece um contrassenso, uma loucura, quase que uma insanidade para aqueles que não creem em Deus. É isso que Paulo está chamando a atenção. A alegria se expressa quando a minha vida coaduna com a vida de Cristo. A minha alegria se expressa, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: quanto eu mais me pareço com Cristo, quanto mais próximo eu estou dos princípios de Cristo, mais alegre eu sou a despeito de tudo que estou enfrentando. Você lembra quando Pedro estava preso? E a igreja estava orando por Pedro? Não sei se você lembra daquela cena, a Bíblia vai dizer que quando eles oravam, o que aconteceu naquele lugar? O chão tremeu, ok? E aí quando você continua lendo esse texto, vai perceber o seguinte: em determinado momento Pedro é liberto da prisão. E sabe o que acontece? Pedro vai aonde? Lá no povo estava orando. E o texto vai dizer, é muito emblemático isso. O texto vai dizer que quando Pedro bate na porta e uma jovem vai atendê-lo, ela fecha a porta e fala o seguinte: tem um fantasma aí fora. E sabe o que acontece? Ela volta à tona e diz o seguinte: vão lá vocês que são mais espirituais do que eu, vão lá vocês que têm mais fé do que eu, vão lá vocês que têm mais coragem do que eu, porque tem um fantasma lá fora. E nada mais era do que o próprio Pedro, pelo qual eles oravam. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Se na oração o meu choro está, a minha expressão está eivada de choro, e eu creio que Deus pode mudar, que Deus pode mudar a realidade, mesmo que haja ansiedade no meu coração por alguma coisa. Mas se a minha oração é pautada em Cristo e na palavra dEle, mesmo que eu chore, eu posso experimentar a posterior alegria. É isso que o texto está chamando a atenção. Não tem razão, não tem base bíblica para um crente que vive constantemente, dioturnamente triste.
Eu acho que todos nós, e a Bíblia nos apresenta muitos cenários de crentes que viveram momentos difíceis. Claro que podíamos citar aqui muitos deles, a começar por Jó, e faríamos uma lista tremenda, grande, de pessoas que viveram momentos difíceis, mas foram momentos onde Deus se apresentou, e aquele choro, aquela angústia, aquela dor se tornou em alegria, e alegria que faria-os prosseguir. A alegria do Senhor nos faz entender que a paz do Senhor guarda os nossos corações. A paz que excede todo entendimento. A graça maravilhosa do Senhor. A orientação do Espírito de Deus. A capacitação do Senhor, a presença de um Deus vivo, alcança o nosso coração, e diante das provações, diante das lutas, dificuldades, Ele nos faz nos tornarmos alegres, para que a ação dEle seja evidente em nós, e as pessoas olhem para nós, saibam que estamos vivendo um momento difícil, mas que existe um Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, e Ele se apresenta a cada dia para nos abençoar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a convocação de Paulo na carta aos Filipenses diz o seguinte: vamos prosseguir, vamos olhar para frente, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos um direcionamento, o nosso GPS não falha. Eu me lembro que quando cheguei em Curitiba, 2014, 14 isso, eu acho que mais ou menos 2015 eu fui pregar na metrópole de Almirante Tamandaré. Tem alguém que mora em Almirante Tamandaré aqui? Levanta a mão aí, não tem? Cidade grande. Mais grande do que Bocaiúva do Sul, tenho certeza disso. E aí fui então pregar numa igreja lá em Almirante Tamandaré, pertinho daqui, mas eu não conhecia. Como eu sempre digo para o pessoal que eu sou curitibaiano, curitibano falso, eu sou um deles, certo? E aí, então, o pastor falou assim, você vem no lugar tal, o endereço é esse, e eu coloquei no GPS o endereço daquela igreja. Não vou falar qual, porque o pastor não brigar comigo. E aí, então, faltava mais ou menos uns 40 minutos para começar o culto, eu calculei, daqui lá dá uns 25 minutos no trajeto que eu ia. Falei, tranquilo, chego 15, 20 minutos antes, converso ali, está tudo tranquilo. E o GPS mandou para um lugar mais distante, quando chegou na metade da rota, ele recalculou a rota e mandou para um lugar, eu falei, será que chega? E eu estava quase interagindo com a mulher do GPS. Eu falei, dona, será que vai chegar mesmo esse negócio? Isso aí está difícil. E ela fala, vire para a esquerda. A 300 metros, vire para a direita. A 400 metros tem aí uma lombada eletrônica, você tem que parar, porque senão vai ser multado. E eu falei, dona, vai chegar mesmo? E ela mandou para uma estrada de chão. E aí eu olhei no mapa, eu falei assim, será que chega aí? Eu, curioso que sou, fui lá, fechei o mapa e olhei que estava o ponto da igreja. Eu falei, vai chegar. Cheguei faltando 10 minutos, mas cheguei. Eu tinha que ter convicção de que eu sabia para onde estava indo. Eu não podia duvidar naquele momento. Aliás, a única coisa que eu poderia fazer se duvidasse era voltar para minha casa e não cumprir meu compromisso lá. Nós sabemos para onde estamos indo. Mesmo às vezes que às vezes a rota seja recalculada, nós sabemos para onde vamos. E a nossa caminhada tem que ser uma caminhada de alegria, a despeito da dor, é alegria mesmo que a situação seja difícil. Eu quero pensar com você então alguns princípios para prosseguir diante das provações a partir do que Paulo apresenta aqui. De novo, abra sua Bíblia aí, Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 diz o seguinte: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, diz aqui na minha versão, Paulo falando, tanto na vida como na morte, eu poderei levar a outros a reconhecer a grandeza de Cristo. E o capítulo 1, versículo 21 vai dizer o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de dizer que para você, como você sabe para onde você vai, mesmo que a luta seja grande, você tem a confiança e a coragem de dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ele está falando lá da prisão, gente. Ele está falando num ambiente de hostilidade. Ele está falando num momento onde as coisas não estavam tranquilas para ele.
Ele estava falando de um momento onde o ambiente que ele está lhe privava até de ser muito mais contundente na palavra. Mas o que Paulo tem em mente aqui é o entendimento de que eu devo anunciar a Cristo em alegria, mesmo diante das privações, mesmo diante das situações adversas. Capítulo 1 ainda de Filipenses, versículos 23 e 24, diz o seguinte, Filipenses 1, 23 e 24. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você tem coragem de dizer isso? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Receber o atestado de óbito é melhor do que viver nessa vida aqui. Loucura. Não parece uma loucura? Aos olhos humanos? Mas Paulo está dizendo o seguinte, que ele tem tanta confiança, tanta contundência, tanta certeza na vida dele, porque ele está dizendo de um risco iminente de morte, porque a prisão era um risco iminente de morte. Ele está dizendo o seguinte, então mesmo que eu tenha que morrer, mesmo que eu tenha que partir para estar com Cristo, eu sei que lá é muito melhor. E olha o que ele diz no versículo 24, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. O entendimento é esse, a compreensão é esta, de que a vida dele é simplesmente e exclusivamente para anunciar a palavra do Senhor, para dizer para Deus que, independente das circunstâncias da luta, ele iria prosseguir, mesmo que ele tivesse que pagar com a própria morte. Como ser alegre quando a morte parece bater à nossa porta? Já teve um sentimento assim? Como estar alegre, como prosseguir diante das provações, quando as notícias não são aquelas que nós esperamos? Como prosseguir quando olhamos para um lado e vemos hostilidade, vemos desafios, vemos lutas, vemos problemas, vemos pessoas que querem tirar a nossa própria vida, querem fazer um mal para nós. Quando estamos no risco iminente de perder a nossa própria vida, nós temos a confiança de continuar anunciando que a salvação é em Jesus Cristo e Ele é o autor e consumador da minha fé. Aleluia. O ambiente aqui não é um ambiente de triunfalismo, é um ambiente de profunda introspecção, mas sobretudo de profunda convicção. É isso que Paulo está chamando a atenção. Também percebo nesse texto aqui, o que está no capítulo 2, versículo 2. Abra comigo aí, Filipenses 2, 2. Depois leremos os versículos 3 e 4. Achou aí? Eu prossigo diante das provações e anuncio a Cristo independente da situação. Mas também aqui no versículo 2, do capítulo 2, diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você que está em casa aí, preste atenção num detalhe muito importante. Você entende que a sua família está vivendo em unidade? Você compreende que o sentimento ele é único? A unidade de pensamento, a unidade de entendimento, todos estão caminhando para a mesma direção. E nós estamos aqui e temos essa compreensão também. A unidade no nosso pensamento, o amor é o mesmo, a visão é a mesma, o posicionamento ele é único ou ele é desconexo. Porque se nós não vivemos em unidade, se não buscamos a unidade, a começar pela gênese, pelo processo inicial, por aquilo que é a primeira instituição que é a família, nós não teremos unidade sequer na igreja de Jesus. E aí nós vivemos um desafio muito grande, sabe por quê? Muitas vezes eu e você queremos viver do nosso jeito, do jeito que nos agrada. Na nossa casa a gente faz do nosso jeito, não ouvimos os outros. Muitas vezes somos estrambelhados, fazemos do jeito que a gente quer e viemos para a igreja, queremos unidade na igreja de Jesus. É um contrassenso, é uma loucura dizer isso. Se não há unidade no lar, não há unidade na igreja de Jesus. Ah, pastor, mas são famílias diferentes.
Mas se a família busca a unidade, no mesmo amor, unidos de alma, no mesmo sentimento, faz as coisas em comum, e Paulo vai chamar a atenção, sem murmuração ou sem contenda, também haverá unidade na igreja de Jesus. Esse é o princípio, meu querido. Só há alegria quando há unidade. E para que haja unidade, muitas vezes eu tenho que ceder. E não é fácil ceder. Ou para você é? Para mim não é. Sabe por que não é fácil ceder? Porque nós já tentamos escrever o roteiro completo. Não, eu vou fazer assim, desse jeito, vai ser assim. Se não for assim, eu não aceito. Se for desse jeito, eu abro mão. Se não for assim, eu não vou concordar com ela, porque ela não sei o quê, porque ele é desse jeito, porque o filho, porque o pai. A gente conjectura tudo, a gente faz do nosso jeito. E queremos que haja unidade. Não há alegria, não há como prosseguir se não houver o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, se não houver unidade de alma. Ou seja, uma alma entrelaçada na outra. Esse é o desafio que nós enfrentamos diante da perseguição. Seja no ambiente familiar, que é a primeira instância, na igreja de Jesus, aonde trabalhamos, naquilo que depender de nós. É bem verdade que às vezes não depende de mim e de você, mas naquilo que depender de nós vamos buscar a unidade. É isso que Paulo está chamando a atenção. Versículos 3 e 4 do capítulo 2, abra aí por favor. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios. Deixa eu abrir um parênteses. Existe uma diferença entre você ver a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, o seu filho fazer algo e elogiá-lo. Isso é bom, isso traz saúde para a família. Agora, quando eu faço qualquer coisa, seja na minha casa ou na igreja, esperando o elogio, isso é um sinal de falta de saúde, de doença. Se o elogio vier, amém, glória a Deus. Mas se ele não vier, o meu Deus está olhando, está vendo eu fazer. E eu quero ouvir do meu Deus o seguinte: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, do muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o maior elogio que eu quero receber. O maior elogio que eu quero receber, não estou dizendo que eu sou melhor que você, muito pelo contrário, é dizer, ouvir de Deus, falar assim: eu te abençoei, eu te amei, eu mandei meu filho para te salvar naquela cruz tão cruel, tão rude, você entendeu, você aceitou, venha para a presença do Pai, eu te conheço. Ao contrário do que diz lá no texto, eu não te conheço, afastai-vos de mim, ou apartai-vos de mim, malditos. Você já imaginou viver na igreja há 50 anos? 40 anos, e no dia da resolução das contas, no dia do fechamento da conta, Deus falou assim: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas Senhor, no teu nome nós profetizamos, mas no teu nome nós realizamos milagres. Eu preguei no seu nome, eu anunciei a tua palavra, eu trabalhei na igreja de Jesus. Aliás, meu querido, por favor, não interprete a coisa errada. Trabalhar na igreja não é, em última instância, sinal de espiritualidade. Eu preciso trabalhar na igreja, sim. Eu preciso abençoar o ministério, sim. Mas isso é resolução, é consequência da minha vida com Deus. E eu estou trabalhando para a glória e honra do nome dEle. Esse é o princípio, esse deve ser o fundamento, senão não vale a pena. E Paulo está dizendo o seguinte: quando eu faço isso, eu sou como um tolo. Continua o texto lá, vou ler agora o versículo 4 de Filipenses 2. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Eu prossigo diante das provações. Eu prossigo quando eu entendo que eu busco a unidade como princípio do reino de Deus. E eu sirvo ao Senhor. E a minha ação vai glorificar o nome de Deus, e eu vou alcançar outras pessoas, eu vou alcançar uma geração corrupta e perversa, que é a geração que nós vivemos. Buscar a unidade, a começar por sua família. Também percebo nesse texto, o que está lá no capítulo 3, se você puder ler comigo, Filipenses 3, versículos 3 até o 7, diz o seguinte: nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne. Vou pular para o 4 para você entender melhor. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, do 4 até o 7. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu ainda mais tenho mais motivos para pensar assim.
E Paulo vai dizer no versículo 5, fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, ou seja, o mais zeloso daqueles que praticavam a lei. E era tão fanático que persegui a igreja de Jesus. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. E no versículo 7 ele vai concluir dizendo o seguinte, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E tem até uma versão que usa uma expressão até um tanto quanto difícil, né? Considero como algo como um esterco. O que Paulo está chamando a atenção aqui é o seguinte, eu só vou prosseguir, eu só vou avançar, eu só vou caminhar, eu só vou chegar no destino, eu só vou continuar minha caminhada em alegria, quando eu não confio na minha carne, mas eu confio na ação de Deus para controlar os desejos da minha carne. Porque a sua carne e a minha são pecaminosas. São ou não são? O mesmo Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer é o que eu não faço. Ou aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. E Paulo lutava contra um instinto próprio dele. Alguns vão dizer que Paulo tinha o espinho na carne de Paulo, era talvez um problema que ele tinha no olho. Mas o consenso maior dos escritores, dos historiadores, dos comentaristas é que era o próprio temperamento de Paulo. Então, o pessoal da teologia, né, Davi? Depois você me corrige aí, tá bom? Depois Davi coloca no chat, o pastor errou a teologia aí. Mas o consenso maior dos comentaristas era o quê? Que era o próprio instinto de Paulo, o jeitão dele, embora alguns defendam outras teses também. E Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho que lutar cada dia contra isso. Porque eu, como pecaminoso que sou, eu, Rodrigues, Edivan, Gisele, cada um de vocês, a Isabel não, mas o Tiago, que é muito pecador, não é? Talvez, não sei se o Vanderlei, a Juliana, ou a Juliane, o Guilherme é quietinho, né? Não é o Guilherme. Nosso pecado muitas vezes nos afasta de Deus. O meu instinto, o meu desejo não é para convergir em Cristo. O meu instinto, o meu desejo é para fazer aquilo que vai contra a vontade de Cristo. Então eu submeto a minha carne, eu submeto a minha vontade, e se precisar chorar de Deus, eu vou chorar, porque o desejo que eu tenho é para ir distante de Jesus. Mas Paulo está chamando a atenção aqui, que eu preciso crer que a salvação do Senhor não é por justiça própria, que eu não me torno um crente melhor por justiça própria, como diz no versículo 9, estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Capítulo 3, versículo 9, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito, e essa aceitação vem de Deus, e ela se baseia na fé. Versículos 13 e 14 do capítulo 3, Paulo vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A expressão desse texto aqui de Filipenses é de um homem profundamente compelido a agir de acordo com o Espírito Santo. A expressão desse homem é quer dizer, Deus, não tem nada de bom em mim. O que Paulo está dizendo aqui, Senhor, se depender de mim, eu não vou chegar lá. Se depender das lutas que eu enfrento, eu não conseguirei dar mais um passo. Mas na tua presença, na ação do Senhor, eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque o Senhor me leva a uma caminhada com o Senhor. E aí chegamos então no último ponto dessa reflexão de hoje. Eu entendo, como diz no capítulo 4, versículo 19, leia comigo aí, por favor. 4:19. Nós lemos lá no começo, do capítulo 4, do 10 até o 13. Olha o que diz Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês
preciso. Vou repetir. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. E a conclusão que eu chego quando leio esse texto aqui, junto com os outros textos, dos versículos 10 até o versículo 13, é que em Cristo eu posso todas as coisas. Ou seja, através dele eu alcanço o propósito dele. Parece redundante, mas é isso mesmo. Através dele eu posso cumprir aquilo que ele estabeleceu para a minha vida. Nele, independente das circunstâncias, eu consigo chegar no propósito. Se depender de mim, eu vou titubear, eu vou tropeçar, e a tendência é que eu vá cair, como muitos de nós caímos. Sim ou não? Eu preciso olhar para esse texto aqui e voltar para o versículo 13 de Filipenses capítulo 4, e eu quero que você grave isso, por favor. Você que está em casa também, eu quero que você grave isso. Diz o seguinte lá em Filipenses 4,13. Naquela clássica frase que a gente conhece, ou naquela versão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu isso? Grava aí. Você que está aqui, você entende isso? Vamos falar junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Beleza? Fechamos a mensagem. Agora vamos ver o que o texto diz. Agora que a chapa esquenta, meu irmão. Vamos entender esse texto aqui? 3 palavras no original, que é a língua grega. Primeiro, a palavra paz, posso. E a palavra ishu, todas. E a palavra que está lá ainda no versículo 13, que é a palavra edunamo, que é a palavra fortalece. Posso, todas e fortalece. Posso é paz, não é de paz espiritual, é P-A-S. Todas é a palavra ishu, que é na terminologia grega, e a palavra fortalece, que é edunamo. Você não vai lembrar disso, mas não interessa. O importante é você gravar o que significa. Primeira palavra, paz. Ou seja, eu posso todas as coisas, eu posso em todas as formas. O entendimento aqui que é tudo, ou seja, o todo, qualquer qualquer coisa, todas as coisas. Indistintamente, seja na ação individual ou coletiva, eu posso seguir a Cristo, eu posso fazer a vontade dEle, eu posso caminhar com Ele, eu posso cumprir o plano dEle, mesmo que o meu instinto tenda ao contrário. Ou seja, no instinto coletivo, todas as pessoas, ou seja, Cristo morreu por todas as pessoas, todas as classes, rico, pobre, judeu ou gentil. Então eu posso todas as coisas. Ok? Agora, o que significa a palavra ishu, ou toda? A expressão aqui é de ser forte. Em Cristo eu posso ser forte. O que mais? Ser forte fisicamente. Ser alguém robusto, musculoso. Sabe aquele camarada que você fala assim, ai, que vontade de ser igual a ele? Ah, se eu tivesse esses músculos, a minha mulher olhar para mim e falar, que bonitão. Às vezes eu sou meio esquelético, né? O problema é que nós, homens que não somos musculosos, a gordura vai para outro lugar. Não é verdade? Vou esconder aqui. Aliás, nem fecha mais. Talvez se fosse Eduardo, né? Que é fininho, né, Eduardo? Joga futebol, pelo menos jogava, né? Talvez feche. Sabe aquela questão de ser robusto, de entender, de conseguir, de ser alguém forte mesmo, de alguém que vai prosseguir, que vai estar à frente. Eu posso sim, eu tenho o poder pode chegar até mim, o poder pode me alcançar, eu posso ter o poder e até de alguma forma realizar feitos extraordinários. Pastor, onde você está querendo chegar com isso? Você vai entender daqui a pouco. Eu posso externar, eu posso mostrar esse poder, eu posso ter a força para vencer, eu posso ser uma força em Cristo, eu posso ser eficaz, eu posso ser útil, eu posso ser capaz. Em mim? Não, somente em Jesus. E sabe que muitas vezes nós não temos poder? Porque nós agimos com a nossa força. Muitas vezes a minha oração, a sua oração é vazia porque ela não passa do ambiente que nós estamos.
Muitas vezes eu não consigo realizar todas as formas porque eu olho para mim. Eu acho que a minha eloquência, eu acho que o meu discurso, eu acho que as minhas palavras bonitas, eu acho que a minha força física vai resolver, eu acho que a minha robustez, eu acho que a minha boa saúde, o meu poder próprio me leva a algum lugar. E quando eu olho para mim, eu percebo o quão finito que eu sou, o quão limitado que eu sou. Eu tenho um sobrinho, não vou falar o nome dele, mas começa com Gá, termina com Briel. Ele fala assim: tio, eu sou bonitão mesmo. Vocês conhecem o Gabriel? Eu falo: rapaz, você é bonito mesmo, hein? Se eu tivesse 20% da sua beleza, eu seria modelo. Ele fala: isso mesmo, tio. Tio, eu sou bonito demais. As meninas, quando me olham, elas quase caem de tão lindo que eu sou. Eu falei: eu concordo com você, Gabriel. Que beleza, rapaz. E uma vez eu fui correr em Foz do Iguaçu. Ele vai me matar depois, mas depois eu dou uma pegada nele, fica esperto. E eu fui correr com o Gabriel, lá na cidade de Foz do Iguaçu. Eu com o meu corpo atlético, com a minha robustez, fininho, parecido com um barril. E o Gabriel com aquele corpo atlético. E as mulheres ficavam olhando para o Gabriel mesmo. Eu falei: vou até correr uns 10 metros, 5 metros para frente, para não ter nenhum tipo de problema, para depois uma mulher brigar comigo. Mas era só para o Gabriel mesmo que elas olhavam. E um dia eu falei para ele assim: Gabriel, você é lindo mesmo, rapaz. Ele falou: pois é, tio. Quando eu acordo eu falo assim: ó céus, ó vida, não existe alguém mais lindo que eu. Ah, Senhor amado, eu sou o supra-sumo da beleza. E eu falo assim: que maravilha, Gabriel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe essas mulheres que olham para você? Sei, tio, elas me olham demais. Na hora que elas vão escolher alguém para formar uma família, elas não vão olhar só a sua beleza, Gabriel. Elas vão querer um homem de fibra. Elas vão querer um homem que assuma responsabilidades. Elas vão querer um homem que vá para frente, que prossegue. E se essa mulher for crente, ela vai querer um homem temente a Deus. E a sua beleza talvez ajude você a dar alguns passos. Mas não é a beleza, Gabriel. Sabe o que é? É a dependência de Deus. O Gabriel, eu amo ele demais, meu querido. Semana que vem eu vou lá. Se eu voltar, porque ele entendeu o que eu estou dizendo aqui. Se eu não voltar... Você percebe o que Paulo está querendo chamar a atenção aqui, meu querido? Eu tenho acesso ao poder de Deus. É isso que Paulo está chamando a atenção. Sim. Agora, esse poder não pode ser para a minha glória. Não pode ser para a minha exaltação. Porque muitos de nós não, quando temos o poder na mão, sabe o que a gente faz? A gente se perde. Muitos de nós, quando tem um pouco de expressão, um pouco de projeção, nós achamos que somos alguma coisa. Muitos de nós queremos os holofotes até em nome de Deus, mas quando os holofotes chegam, nós não sabemos lidar com eles, nós achamos que a glória é nossa, que a capacidade é nossa, que os valores têm que ser para nós, nós queremos tudo aquilo que os holofotes apresentam para a gente. E as redes sociais também para mostrar para todos nós o que significa isso. E chegamos então na terceira expressão aqui, que é a palavra fortalece, que no grego chama edunamo. Não é dunamis não, tá? É dunamo. O que Paulo está chamando a atenção aqui nesse texto é o seguinte, que eu preciso me revestir com força e me fortalecer no Senhor, é buscar a Ele, é depositar a Ele, é dizer que é Ele, para a glória dEle, para a honra e louvor do nome dEle. Paulo está chamando a atenção que eu preciso receber essa força e ser fortalecido e crescer nessa força. Ou seja, assim sendo, tudo tem que convergir nele. E em algum momento, se eu quiser um fragmento desse poder para mim, dessa glória para mim, eu perco toda ela, porque eu não entendi o propósito. Está claro para você? Está dando para entender? Não precisa desenhar, né? Quando eu oro a Deus, eu oro ao Deus que tem todo o poder. Ele me dá a condição de depositar nele. E Ele tem poder para resolver qualquer situação, seja ela a mais crítica possível ou o maior dos caos.
Mas tem que ser para a glória dele, tem que ser nele, tem que convergir nele. Pastor, aonde que é a linha divisória, aonde que é para Cristo e é para mim? Pastor, onde que está o fator ali que é medidor? Aonde que está a vara de aferição, onde eu sei que é para Cristo e é para mim? É quando eu esqueço que foi Ele que deu tudo, e quando eu desonro a Ele, quando eu me esqueço que a glória é dele, quando eu me esqueço que é para Ele, quando eu quero algum benefício dessa glória que é só dele, e que Ele não divide com ninguém. Paulo está chamando a atenção que mesmo que eu passe a necessidade, mesmo que eu tenha abundância, mesmo que eu tenha fartura, mesmo que eu tenha fome, mesmo que eu possa aprender o segredo das coisas, eu tenho que entender que tudo isso tem que gerar em mim alegria, porque tudo vem dele e é para a glória dele, mesmo que pareça contrário àquilo que eu estabeleci como parâmetro para mim. Nós vamos conseguir prosseguir? Sim ou não? Onde que está travando a coisa? Aonde que a situação não caminha? Aonde que a minha vida e a sua vida condizem com Cristo, com a santidade de Cristo ou não? Quando eu faço as coisas, eu demonstro quem Cristo é. Eu ajo em santidade. Eu ajo para honrar a Deus e honrar o Evangelho, ou quando eu estou longe daquilo que eu acho que é longe de Cristo, ou seja, longe da igreja, longe daqueles que são da igreja, eu faço do meu jeito, eu desonro a Deus, eu faço coisas que desagradam ao Senhor. O alvo, meu querido, o alvo sempre vai ser para a glória de Cristo. Capítulo 2, versículo 10, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso. Se você trabalha para a glória de Deus, se você olha para o seu semelhante ali para a glória de Deus, se quando você chega no trabalho, você não usa da sua posição, não, eu sou o gerente aqui, eu é que mando aqui, eu é que sou o chefe aqui. Ou você olha para o seu subordinado e diz o seguinte, ó, Deus te abençoe, porque hoje, em nome de Jesus, eu vou orar para que você cumpra a sua meta, e a nossa empresa seja abençoada, e nós recebamos o nosso salário, e o nosso patrão prospere, e nós cresçamos também. Você entende assim ou você faz diferente? Eu fui há poucos dias, aliás, alguém me contou que foi há poucos dias numa clínica médica, e aí chegou uma enfermeira assim, daquelas grandona. Eu lembrei logo da Silvane, da nossa igreja. Silvane é enfermeira e grandona, né? E ela chegou com uma injeção e falou assim, quem que é o paciente aí? Diz ele quase falou assim, tomara que não seja eu. Porque a mulher chega com aquela bandejinha assim, né, Fábio? O Fábio trabalha no hospital, sabe disso, né, da Usilane. Aquela bandejinha assim, né, com uma injeção com agulha de 2,20 metros, estou brincando, é menor. Uma agulha, e diz o seguinte, quem que é o paciente aí? O cara falou assim, deu vontade de dizer que não era eu. E ela disse o seguinte, é fulano de tal. Ele falou assim, é eu mesmo. Daí ela falou assim, faça favor, entra naquela sala ali. Ele falou assim, parecia que eu estava indo para o holocausto. Eu estava indo para a crucificação. É como se eu estivesse entrando numa câmara de gás, assim, eram uns 10 passos. Eu falei, essa mulher que desse tamanho, com essa agulhona, vai enfiar em mim, não vai dar certo. E aí diz ele que sentou lá, falou assim, coloca o braço direito, por favor, que é melhor do que o esquerdo. Ele já tinha pensado que no esquerdo era melhor, a mulher bota no direito. E quando ele sentou, parece que ela se desarmou e falou assim, meu querido, que bom ter você aqui. Você sabia que eu amo aplicar injeção? Ele falou assim, ainda bem, está melhorando. Está melhorando. Faz o seguinte, dá o seu braço aqui, eu vou fazer primeiro uma massagem no seu braço. Direito, aliás, esse aqui. Aí fez uma massagem, falou o seguinte, ó, relaxa bastante aí, relaxa mais, não está bom, não está relaxado ainda, relaxa mais. Vou passar um alquinho aqui, esse alquinho aqui, ele é tão gostoso que até o cheirinho dele é bom. E ele já estava quase querendo abraçar a enfermeira. Quando ele olhou, a mulher já tinha aplicado a injeção, ele falou assim, já terminou? Terminou já. Ele nem sentiu a dor daquela mulher gigante com aquela injeçãozona grandona. E depois ela falou assim, deixa eu anotar o seu nome aqui. Anotou o nome lá. E daí sabe o que aconteceu?
Ele saiu tão feliz daquela clínica, dizendo, ai Deus, como o Senhor é bom. E ele depois quer ligar lá, perguntar o nome da enfermeira e agradecer a Deus pela vida dela. Não sei se fez isso. Você percebe que, independente da circunstância, do momento que você está, você pode exalar a graça de Cristo, o bom perfume do Senhor, mesmo no momento de dificuldade. Para que eu seja um homem perseverante, uma mulher perseverante, eu tenho que cuidar com a religiosidade entranhada em nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez seja pior, preste atenção, isso é duro dizer. Talvez seja pior um religioso ruim do que um incrédulo bom. Deu para entender? Talvez um mau religioso é pior do que um bom incrédulo. Se é que existe bom incrédulo. Ou incrédulo que faz coisas boas para melhorar. Você consegue entender isso? Se eu entendo que onde eu sou a pessoa de Cristo, se eu compreendo isso, se a minha vida exala o perfume de Cristo, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Certo autor diz o seguinte, nos nossos pedidos egoístas tomam a maior parte das nossas orações, quando deveríamos sim agradecer pela vida, pela comida, pelos livramentos, pela família, pelo trabalho, pelo grande amor de Cristo que nos capacita a enfrentar a vida, consolando, ajudando, dirigindo, livrando e dando a certeza de que é Cristo que age em tudo, que Ele tudo vê e que Ele tudo pode, e que eu sou simplesmente um canal da bênção dele. Paulo deixou de ser cego da religiosidade para ser um homem com os olhos espirituais e enxergar aquilo que é espiritual. O que Paulo está querendo dizer na carta aos Filipenses é que a felicidade não depende daquilo que você pode ter, do que você pode ser ou da situação que você enfrenta. A felicidade para Paulo não depende do grau, daquilo que você consegue, mas do grau da dependência de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo é suficiente para mim e para você. Paulo está dizendo para mim e para você que a força de Cristo me impulsiona a caminhar e chegar onde quer que Ele quer que eu chegue. E que esse auxílio de Cristo virá no tempo certo e da forma certa. Paulo está querendo dizer para mim e para você que independente das circunstâncias externas, existe um Deus Todo-Poderoso que quer nos abençoar. Enquanto o grupo de louvor sobe aqui, Paulo está querendo dizer para mim e para você que a minha sorte, a minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso fazer, os recursos que eu posso acumular, a situação que eu posso alcançar, todos eles têm que ser exclusivamente para a glória de Cristo. Você que está em casa junto conosco aqui nessa noite, eu queria fazer essa pergunta para você. Você tem prosseguido? Você tem caminhado? Você tem procurado esboçar alegria no momento de luta e de dor, de angústia? Você tem compreendido que mesmo com as dificuldades que você enfrenta, você anuncia Cristo através da sua vida? Você tem buscado a unidade no ambiente que você está? Você tem confiado em Cristo e não nos seus desejos, no desejo da sua carne? E você tem a certeza que Deus suprirá todas as coisas? Ao cantarmos, eu queria que você refletisse sobre isso, e eu quero orar por você depois, pedindo que Deus te abençoe, que Ele fale ao seu coração, que Ele te ajude, e você possa prosseguir, mesmo diante das provações, na dependência de Cristo. Coloque em pé mais uma vez. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há
quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que está em casa. Eu queria desafiar você nessa semana, ou ainda agora, neste momento e a partir de agora, a fazer uma autoanálise na sua vida, se o que você faz é de fato para a glória de Deus ou não. Eu quero pedir para você fazer uma análise introspectiva, se os seus desejos de fato são para a glória de Deus ou para te projetar diante da sociedade. Eu quero perguntar para você se os bens que você tem são para a glória de Deus ou são somente para os seus deleites. Não há nada de errado você usar aquilo que você tem para o seu benefício, não há nada de errado, mas tem que ser para a glória de Deus. Se você ainda continua preso, se você ainda continua não entendendo que a sua capacidade, o seu talento, o seu dom, o seu dinheiro é para a glória de Deus, você não entendeu nada. Por favor, não continue assim, não continue desse jeito. O seu dinheiro não é seu, a sua casa não é sua, o seu talento não é seu. Tem que ser para Deus, tem que ser para Jesus. Se você ainda espera o elogio dos homens, você precisa mudar o sentido da sua vida. Se você ainda espera a resposta dos homens, você precisa entender que a resposta vem de Deus, a glória é para Ele, toda a honra e louvor seja dada ao nome dEle, somente para Ele, todo louvor, tudo é para Ele. Ô Pai, eu quero orar com os meus irmãos aqui nessa noite. Eu vou me ajoelhar aqui, se você puder se ajoelhar aí na sua cadeira também. Eu quero que você faça isso nesse momento. Se você quiser se ajoelhar aí na sua casa também, eu queria que você dissesse, agora numa atitude de rendição, de entrega, dizendo: Deus, eu vou parar de fazer do meu jeito. Deus, eu vou parar de ser egoísta. Deus, a partir desse momento, eu vou lutar contra todas as minhas forças, contra todos os meus desejos e deixar de ser egocêntrico. Eu vou parar de ficar botando culpa nas pessoas. Eu vou parar de ficar botando culpa no governo. Eu vou parar de ficar botando culpa na ideologia política. Eu vou servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de tudo aquilo que eu tenho. Que de fato seja o meu e o seu desejo adorar ao Senhor, parar de brincar com a vida cristã. Meu querido, é loucura o que você está fazendo se você ainda está brincando com Deus. Pare, mude o sentido, convirja, mude, se converta, ou seja, mude a direção, mude a posição, mude o jeito, mude a forma, mude a fala, mude as ações em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quando você entender isso, aí sim você poderá todas as coisas. Nele, através dele, somente com Ele, somente com a intervenção dEle. E o mesmo Paulo vai dizer que eu sei passar por privações, ou seja, no momento da luta eu não vou ficar reclamando de Deus, eu vou prosseguir, eu vou perseverar, eu vou caminhar na direção do Senhor. No momento que eu tiver muito dinheiro, muita condição, muita posição, eu vou continuar louvando a Deus, honrando o nome dEle, buscando a Ele, porque tudo é para Ele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, tudo converge nele, e nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso, naquele momento onde a vontade é só chorar. Nele eu posso, naquela noite tenebrosa. Nele eu posso, naquele momento difícil, de dor, de angústia, de choro, de lamento, de pranto. Nele eu posso, quando as forças não chegarem mais. Nele eu posso, quando o coração dá vontade de gritar, tamanho a dor que estamos enfrentando, ou que estou enfrentando. Nele eu posso, quando as pessoas olharem para mim e baterem nas minhas costas e dizer como você é bom, como você faz as coisas bem feitas,
como você é uma pessoa proeminente, como você é uma pessoa capaz, eu vou me lembrar que é para Ele, é para a glória dEle. Eu não sou nada, eu sou simplesmente um instrumento, um canal da bênção dEle. E quando eu estiver no auge, eu vou glorificar a Deus. E quando eu estiver lá no fundo do poço, eu vou glorificar a Deus. Quando eu estiver na montanha, a glória é para Ele. Quando eu estiver no vale, Ele continuará sendo glorificado através da minha vida. Você pode dizer isso para Deus? Pai, abençoa os meus irmãos. Abençoe, Pai, aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus. Posso todas as coisas em Cristo e para Cristo e para a glória de Cristo. No nome de Cristo. Amém. Amém.